Esse modelo, ele surgiu, ele começou a ser discutido há bastante tempo atrás, eu acho que a partir de 2012 a gente já discutia esse modelo. Ele nasceu no, no contexto de um projeto, de uma chamada do CNPq, né, e da FINEP, que visava promover e investir em iniciativas que pudessem capacitar empresas a desenvolverem melhores e bons projetos de inovação. Então, várias iniciativas, né, no Brasil foram financiadas, tá, em vários estados. Aqui em Minas, quem ganhou esse edital? Aqui em Minas, na nossa região, né, houve ainda um edital, se não me engano, em Santa Rita do Sapucaí, né, de algumas empresas voltadas ali ao setor eletroeletrônico. E aqui quem levou esse edital foi o Instituto Evaldo Lodge, né, que é parte do sistema FIENG, e eles convidaram, né, o grupo da Universidade Federal de Viçosa, nossos colegas, e convidaram também a nós para participar desse projeto. Tá? O modelo ele foi lapidado ao longo de um tempo relativamente longo, tá? Então a gente passou um primeiro momento, né, desse projeto, pensando em como deveria ser esse modelo, né, pensando nas características, né, quais elementos deveriam estar, né, sempre nesse esforço muito intenso de traduzir uma literatura disponível, mas que era em grande parte voltada para a grande empresa, grande parte voltada para uma realidade organizacional que era diferente, tá, das empresas que a gente queria lidar, e também cuja linguagem às vezes era muito erudita, muito acadêmica, e com isso não muito acessível e não muito organizada para que empresas de um porte um pouco menor pudessem absorver e transformar aquilo em ações efetivas, né, para melhorar a sua capacidade de inovação. Então, nesse projeto, nós atendemos cerca de 40 empresas. É claro que não foram 40 casos de sucesso absoluto, né? Cada empresa tinha suas dificuldades, né? Também passamos ali momentos de crise econômica. As 40 empresas não entraram de uma vez, né? Mas tivemos uma avaliação muito positiva, né? Com mais da metade das empresas conseguindo implantar e desenvolvendo, né, sistemas, projetos aí de inovação, não só de produto, mas também de outras naturezas, com um grau muito diferenciado aí de relevância, né? Tivemos testemunhos aí de empresas ao final desse processo, bastante positivos, né? Nós começamos esse projeto e tivemos um grupo de empresas piloto, né, onde nós começamos a testar nossas ideias, testar o que a gente vinha desenhando e acompanhando muito de perto em poucas empresas, tá? E depois que o modelo foi se consolidando, outras ondas de empresas foram chegando e, e com isso, algumas consultorias de apoio, inclusive, que colaboraram, né, com esse modelo também, tá? Elas não só operacionalizaram o modelo em maior escala, mas como também colaboraram diretamente no desenho, em alguns elementos do modelo, mas deram escala, né, em destaque aí, né, para o IABT, que assumiu uma boa parte, né, das empresas aí, do acompanhamento das empresas do programa. Tivemos também a aceleradora DE, que assumiu um grupo de empresas importante, inclusive o professor Leonel Del Rey, né, que é um dos sócios diretores dessa empresa, coautor, né, de capítulos aqui desse livro, e também professor, claro. Enfim, esse programa, o programa foi chamado de Programa FAS, tá, pelo Grupo FIENG, mas o modelo das duas rodas, tá, que é o nosso sistema e está no coração aí do programa, o programa é mais do que um modelo, né? O programa tinha as iniciativas de captação das empresas, os métodos de avaliação, tinha toda a sequência aí de workshops, de treinamentos que a gente fazia, e o modelo das duas rodas é o que está no coração ali, né, que é o objeto do livro, né? Então o livro não fala assim genericamente do programa, mas o livro se concentra no modelo. O meu nome e o da professora Adriana Faria acabam aparecendo em destaque porque nós
nós tivemos a iniciativa de organizar, né, no final aí desse processo todo, junto a outros colegas, os escritos, né, para podermos montar o livro, tá? Mas não é nosso, né? Não gosto que fale assim, é o livro do professor Raoni, o livro do Raoni e da Adriana, porque, na verdade, nós também escrevemos, mas nós organizamos o trabalho de muitos colegas, então, cada capítulo desse livro é autorado por colegas diferentes, não necessariamente eles são os autores só daquilo, né? O livro como um todo, ele foi feito a várias mãos, mas ao final alguns se responsabilizaram, né, por compilar alguns trechos, alguns elementos aí do processo, e de uma maneira ainda mais justa, né, várias outras pessoas também contribuíram, né, diretamente com o modelo, e às vezes o nome não está no livro, porque não se envolveram diretamente depois com essa escrita, mas a gente tenta o máximo possível reconhecer, né, as várias contribuições, tá, que estão presentes ali. Então, eu deixei um destaque para o livro, só para o pessoal ver a carinha dele, né? E logo na capa do livro nós temos o desenho, né, do modelo, tá? O desenho dos elementos aí, de uma maneira mais mnemônica e mais didática possível, né? Assim, essas representações, gente, sempre são menos do que aquilo que o modelo traz, claro, né? Nós estudamos juntos aí outros modelos, né? A gente se debruçou especialmente aí no modelo produzido pelos colegas, né, professor Rosenfeld e seus colegas, tá? Onde há um destaque maior para a questão do processo, né? O processo é muito detalhado, é muito evidente ali naquela representação. E as questões mais táticas e estratégicas, elas aparecem ali, mas com um protagonismo menor. Aqui no nosso modelo, a gente acabou invertendo um pouco, tá, essa ideia. A gente tem o processo aparecendo, sim, né, aqui no modelo maior, né, nesse zoom out aqui do modelo, mas a gente queria deixar muito evidente também que as questões estratégicas, né, que definissem ali as diretrizes para o crescimento da empresa, né, que pensasse mais a longo prazo, né, que refletisse como o desenvolvimento de novos produtos, serviços, inovações em processos organizacionais pudessem, de fato, contribuir, né, com o crescimento da empresa rumo a uma direção mais bem definida. E a gente chama de nível tático, tá? Esse ponto intermediário tem um destaque muito, muito forte nesse plano de trabalho nosso aqui, porque é exatamente quem está ligando as questões estratégicas mais amplas com a escolha dos projetos, né? A escolha e a alocação de recursos nos projetos que vão ser desenvolvidos. Como a gente sempre comenta nesse tipo de contexto, a empresa sempre quer fazer mais projeto do que dá conta, né? E via de regra, sempre tem mais ideias, mais oportunidades ali à frente do que aquilo que pode ser priorizado e aquilo que realmente faz sentido, né, para o seu dia a dia. Então, cabe a esse grupo, né, ou a esse momento do processo, definir, né, ou seja, dados esses objetivos estratégicos, essas grandes direções, essas metas, né, estabelecidas para o crescimento da empresa, quais vão ser os projetos, né, e como vão ser alocados, né, como vão ser destacados os recursos ao longo do tempo para que eles sejam realizados, tá? Então, esse elemento de ligação aqui, ele é extremamente importante. E num segundo plano, né, ao selecionar projetos, ao se envolver, né, com essa dinâmica que a gente vai chamar posteriormente de dinâmica de portfólio, né, alguns projetos passam a demandar parcerias externas, alguns projetos precisam de buscar algum tipo de financiamento, alguns projetos envolvem questões jurídicas, patentárias, licenciamentos, e aí, com isso, essas demandas especiais vão demandando, né, do ponto de vista mais organizacional, há algumas ações estruturantes que vão consolidando a capacidade de inovação na empresa. Então, por isso que esse elo central aqui,
e ele acaba tendo essa importância, tá? Agora, tem alguns elementos gráficos aqui que são importantes, né? Que é uma questão de cores, né? Vocês vão perceber que a gente usa cores diferentes. Por quê? Porque uma discussão estratégica, ela é feita por um time. Uma discussão tática é feita por um outro time. E depois nós temos projetos que são executados por outros times, né? Então, cada projeto com sua equipe. Eu tenho um comitê estratégico que cuida, né, de discutir essas grandes diretrizes para a empresa. A gente não discute diretriz estratégica para a empresa todos os dias, tá? A gente precisa de fazer algumas definições, né, direcionar a empresa e acompanhar como que essas direções evoluem, e isso tem uma certa inércia. Então, a gente sempre recomendava que o comitê estratégico se reunisse aí, não muito frequentemente, assim, eles podem se reunir frequentemente, mas que não redefinissem diretrizes tão frequentemente, né? Então, um time que vai se reunir, talvez no mínimo a cada 6 meses, mas idealmente aí a cada ano, né, para observar e refletir sobre a caminhada de longo prazo da empresa. Um comitê de implantação que se reunir com mais frequência, tá? Um comitê de implantação não que tomasse decisões sobre aprovação ou não aprovação de projetos todos os dias, mas que a cada 15 dias estivesse junto para discutir como que está a dinâmica da seleção e o andamento do conjunto de projetos que a empresa está conduzindo, né? Que estivessem ali refletindo sobre os critérios estabelecidos, quais são as parcerias estratégicas da empresa, em que status está cada iniciativa, enfim, né? Então, um comitê que se reúne com mais frequência. A gente falava que é uma roda que gira com mais velocidade. A gente está passando pelo portfólio de projetos mais vezes e à luz da reflexão sobre a condução de vários projetos, a gente faria novamente, então, a reflexão estratégica. Às vezes, a gente está falando de empresa pequena e média, embora algumas empresas grandes também se apoiaram inicialmente nesse modelo para constituir sistemas de inovação, mas às vezes uma estrutura muito pequena, você não tem gente suficiente para chamar de um comitê estratégico ou de um comitê de implantação separadamente, né? Muitas vezes alguns nomes, algumas pessoas tinham vários chapéus. Isso não era um problema conceitual para o modelo, né? Desde que os encontros, as reuniões, ou seja, os momentos para o desempenho desses papéis das pessoas, eles estivessem bem definidos ali no calendário. Então, eventualmente, tinham nomes coincidentes nesses comitês, tá? Ou, em alguns casos mais destacados, poderíamos ter um comitê até único, né? Que pensasse a estratégia da empresa, né? Mas lembrando que aqui nós precisamos de pessoas, né? Que estão à frente ali das grandes decisões, né? Tem uma autonomia para alocação de recursos na empresa. Então, os nomes de diretores ou de donos, né, no caso de empresas aí que se organizavam dessa forma, presidente, né, da empresa, tinha que estar sempre envolvido aqui na discussão estratégica, né? E o comitê de implantação, num segundo nível, né, operacionalizando objetivos aí. Percebam que nós temos rodas, né? A gente chama de modelo das duas rodas, porque ao longo desse processo ele foi sendo carinhosamente chamado dessa forma, porque nós tivemos duas preocupações ao desenhar essas rodas. Uma preocupação era o seguinte: esse assunto inovação muitas vezes parecia um pouco distante de várias das empresas que participavam do nosso programa. Até porque os exemplos de empresas inovadoras, né, que são comumente trazidos nessas discussões aí, são de empresas, às vezes, de outros setores, de outros países, ou que faziam outras atividades que deixavam um exemplo interessante, porém pouco aderente. As empresas não se viam muitas vezes não se viam naqueles exemplos, né? A gente dava exemplo, para dar um exemplo de uma Apple, de uma Google, né? Que são sempre empresas que estão nessa roda aí de discussões, né? Ou de uma grande empresa de streaming, ou de uma rede social, né? Continuando aí com as digital borns, né? Que hoje estão tão em destaque. Às vezes não eram exemplos muito bons para pequenas e médias empresas industriais, tá?
Então, muito embora isso não seja verdade no sentido de que a inovação não só é um ponto acessível, mas é uma necessidade praticamente de qualquer empresa, né? Então a gente tomou um cuidado de colocar elementos conhecidos, tá? E nada melhor do que uma roda de PDCA, porque é um elemento conhecido das empresas, né? A maioria das empresas já tem experiência com a discussão do PDCA no seu ciclo de qualidade, né? Então, por um lado, um sistema de gestão da inovação, ele não é um grande sistema de qualidade, então esse é o cuidado a ser tomado, tá? A gente é necessário um esforço para não se deixar confundir por isso, não é simplesmente um sistema para fazer somente mais projetos e programas de qualidade, mas, por outro lado, a lógica de se pensar um pensamento, de se pensar uma estratégia de inovação, a lógica de se pensar uma tática de inovação, ela tem a reflexão, tem os passos mais amplos, né, de um sistema PDCA, e isso é um elemento importante, né, para as empresas acharem pontos para se identificar e trazerem mais para perto do ponto de vista cultural, né, o nosso modelo. O outro ponto é que são duas rodas, né? Então, ou seja, esse sistema ele não sai com a melhor estratégia da primeira vez. A gente não faz os melhores critérios de escolha e as alocações de projetos da primeira vez. Isso é sempre sujeito, o importante é que o sistema comece, né? O sistema ganhe tração, o sistema identifique as primeiras oportunidades, os primeiros projetos. Os primeiros projetos não estavam totalmente baseados numa estratégia bem definida ou num processo de escolha muito consolidado, né? Essa coisa sempre nasce de uma maneira mais rudimentar e ela se aprimora, né? O importante não era começar com as melhores escolhas acertar da primeira vez, né? Que é extremamente importante uma discussão de inovação. O importante era que se estabelecesse uma rotina de refletir sobre os resultados. Então, girar a roda era importante, e a gente queria deixar isso claro. Chegamos a pensar, enquanto fazíamos esse modelo, puxa, vamos fazer 3 rodas, né? Vamos fazer os projetos também com uma roda, porque, de alguma forma, um projeto gera uma reflexão final. Mas a gente quis manter a representação processual, porque as equipes de projeto, elas se desfazem depois que um projeto é tido como concluído. As pessoas podem ser alocadas em outros projetos, as pessoas podem voltar às suas atividades de rotina, mas o conceito estrito sensu ali de projeto, ele é uma organização temporária, né? Então, o projeto, ele demanda uma organização temporária, ele demanda um fechamento, né? Nesse fechamento, você desaloca ali os recursos, né? Você desmobiliza a equipe de projeto e realoca, né? O importante é que tenha vários projetos, né? O sistema, ele é feito para que uma empresa inove de maneira sistemática e regular, né? E eu deixei para falar por último aqui, mas não menos importante, e talvez até o contrário, talvez mais importante, porque era muito comum as pessoas se interessarem pelo modelo, tá, pelas rodas, por essa dinâmica, mas não tivessem muito apreço pelas questões mais culturais, mais humanas, né, desse nosso sistema sociotécnico, e não se preocupassem muito com a motivação das pessoas ou com a cultura de inovação da empresa, sobre como que os times, né, eram incentivados a participar disso ou não. E normalmente as rodas travavam, né? Por quê? Porque as empresas são cheias de questões, às vezes pessoais, às vezes um desalinhamento de visão, né, de objetivos, né? Era comum os grupos, comitês de implantação, não entrarem muito em acordo no início sobre os critérios de projeto, que inovação, que não quem que poderia ser alocado, ou a discussão da estratégia de inovação não sair porque a empresa tinha outras emergências e aí o pessoal tentava fazer uma visão tática sem uma clareza da visão estratégica. Então, essas questões práticas sempre emergiam. E por que elas emergiam? Porque as rodas não estavam lubrificadas, né? Aproveitando a nossa analogia. Então, a discussão sobre a motivação interna, a cultura, a visão compartilhada de inovação, a preocupação em envolver, de preferência, toda a empresa, né, naquele processo de inovação, as pessoas enxergarem papéis para que elas pudessem contribuir, para que elas pudessem
dedicar, desenvolver seu pleno potencial ali, né, em torno de um sistema de inovação, é um fator bastante peculiar e importante desse sistema, e ele aparece, então, na base, né, a posição dele no sistema, que ele também ficou pensado, a gente pensou em pensar em colocar isso como um pano de fundo, mas isso poderia confundir outros elementos do desenho, e então nós colocamos aqui na base do processo, algo que perpassa, né, todo o sistema, e o sistema não funciona bem, ou não funciona com a regularidade, né, que nós planejávamos, né, sem isso. Bom, então para que serve, né? Por que uma empresa se engajaria, né, se envolveria na implantação desse modelo aí? A ideia é sistematizar o processo de inovação da empresa, né? Então aqui a gente tem foco para atividade de inovação, estímulo, geração e exploração de ideias, priorização de projetos mais relevantes e alocação dos recursos, né, para desenvolvimento desses projetos. Muitas das empresas já tinham projetos interessantes, já tinham iniciativas, mas eles não encontravam ali um gatilho, não encontravam uma instância organizacional, né, para que eles pudessem ser abrigados. E, claro, estabelecer parcerias, né, muitas vezes projetos um pouco mais complexos, né, nem todo mundo que é esperto, né, já dizia o professor Henry Chesbrough, nem todo mundo que é esperto a respeito do seu negócio trabalha para você, e isso também era um elemento importante a ser considerado. Eu sempre digo que as empresas inovam sem um modelo desse, né? As empresas muitas vezes têm exemplos de inovação, exemplos de bons projetos, e elas não tinham nada disso. Mas o que é importante salientar é que, às vezes, os projetos de inovação, ou projetos de desenvolvimento de produto mais especificamente, numa estrutura grande já é mais comum ter um certo aporte de recursos e ter uma estruturação para isso. Em estruturas organizacionais menores, muitas vezes isso acontece acidentalmente. Então, as empresas têm um exemplo para te dar de um projeto bacana, tem exemplo para te dar de uma inovação que foi desenvolvida ali, mas não há muita regularidade. Às vezes acontece debaixo de heroísmo, né? Uma pessoa motivada, entusiastas ali em torno de uma certa ideia, tocam, mas muitas vezes o próprio sistema ele age contra o desenvolvimento dessas ideias, né, desses projetos. E a ideia é que o sistema age a favor, não só para estimular esses entusiastas, mas as pessoas comuns também, né? Aquela pessoa que está envolvida no seu dia a dia, ela enxergue, né, um papel, enxergue uma oportunidade de se envolver com a inovação da empresa. Isso aqui é uma possibilidade de representação do sistema, né, dentro de uma roda só. Ali a gente separa, né, as rodas, né, separa ali os momentos, mas entendam que dentro de uma grande roda de estratégia, o desenvolvimento da estratégia se dá pela roda tática, né, se dá pelo comitê de implantação, né. É aqui que a gente está executando, né, fazendo o doing aí do PDCA, né. Executar a estratégia é constituir a lógica da gestão de portfólio, né, seleção, alocação dos recursos, a formação dos times, né, e o doing da roda tática são os projetos em si, né. Então isso seria uma representação ainda mais simples, né, daquele desenho, tá, observando sempre a transversalidade da organização, né, do trabalho sobre esses 3 níveis de análise. Então, aqui está a lógica geral, né, por trás do uso aí do PDCA, né, sempre aqui no lugar de ação a gente expressou como aprendizagem, né, porque é uma reflexão sobre a caminhada, sobre os erros e sobre os ajustes que eram para ser realizados no sistema, então nós preferimos destacar o A dessa forma. Então, aqui eu deixei destacados os papéis, né, de cada comitê, né, de cada equipe. Tá? A organização do trabalho ela não era alocada a uma equipe em específico na empresa, muito embora ela seja repleta de ações, né, específicas a serem realizadas no momento de implantação do programa. Né? E muitas dessas ações, quando o programa se tornava perene na empresa, eram posteriormente assumidas aí, né, num caráter de rotina, principalmente pelo comitê de implantação. Tá?
Mas, enfim, né, esse momento aqui para destacar que, embora pessoas pudessem fazer partes, né, de momentos, dessas instâncias diferentes, tá, há papéis bem definidos e a separação desses papéis é essencial para o modelo funcionar. E aqui, para fechar essa primeira parte da discussão, gente, nós temos aqui uma versão em animação, tá? Do modelo. Aí, obviamente, isso não tem como colocar no livro, né? Mas o que a gente destaca assim com essa versão dessa forma? Vocês vão perceber que a roda da estratégia, ela é uma roda que gira um pouco mais devagar do que a roda do comitê de implantação, né? Por quê? Porque a gente não discute estratégia todo dia, né? Então, a estratégia, ela precisa se manter definida durante certo tempo, né? É difícil você saber o que você vai fazer quando os sistemas, os objetivos, né, da empresa, eles mudam o tempo todo. Então, a roda estratégica era necessário que se fizesse sua reflexão, mas ela evoluía de uma maneira um pouco mais paulatina, tá? Enquanto isso, o comitê de implantação, né, a roda tática, ela tinha aí uma frequência maior, né, de reflexão, né? A organização do trabalho, né, perpassando então todo o sistema, lubrificando essas rodas, né, fazendo com que elas tenham o seu devido ritmo, mas também, mais importante que isso, a sua regularidade, né, elas rodem de uma maneira fluida e não picada. E o objetivo é que a roda, né, a gente sabe se um sistema desse está girando bem, né, a principal métrica envolvida é se os projetos estão sendo desenvolvidos e acontecendo de uma maneira regular e sistemática, né? O objetivo desse sistema é produzir muitos e bons, bem escolhidos projetos de inovação, né? Então, o coração do sistema, né, ele vai batendo, né, na medida que os projetos vão saindo, né, e vão sendo efetivamente conduzidos.